paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O nosso resumo de Samuel, neste capítulo, ocorre a grande batalha entre o exército de Davi e os de seu filho rebelde Absalão. O coração de Davi, mesmo diante da traição de seu filho, permanece profundamente paterno. Sua dor revela a alma de um pai que não deseja vingança, mas a conversão e o retorno do filho perdido. Davi é aqui uma figura do próprio Deus, que sofre com a perdição dos filhos, mesmo quando estes se rebelam. Joabe, por outro lado, age com frieza e justiça humana, fazendo o que era estrategicamente certo, mas desobedecendo a misericórdia pedida pelo rei. Aqui se confrontam justiça e misericórdia, e Davi se inclina para o amor, mesmo quando ferido. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista as tropas que estavam com ele e pôs à sua frente chefes de milhares e de centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos. Confiou 1/3 a Joabe, 1/3 a seu irmão Abissai, filho de Sárvia, e 1/3 a Etai, o geteu, e disse às tropas: Eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: Não, tu não irás, pois se fugíssemos não daria atenção a isso, e mesmo que morra a metade de nós, isso não lhe importarias. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. É melhor que fiques na cidade para poder vir em nosso socorro. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Colocou-se então junto da porta. Enquanto todo o exército saía, formado em esquadrões de 100 e de 1.000, o rei deu esta ordem a Joabe, e a Abissai e a Etai: Por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi e houve naquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula e esta enfiou-se sob as folhagens espessas e um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joabe, dizendo: Eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o vistes, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abatestes no mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 siclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: Ainda que me pusesse nas mãos 1.000 siclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, Abissai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupasse o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei, e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: Não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão, estando ele ainda vivo no carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entremente todo Israel fugira, indo cada qual para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si o monumento que se encontra no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho filhos para perpetuar a memória de meu nome. E deu ao seu próprio nome ao monumento que se chama ainda hoje o Monumento de Absalão. Aquimaás, filho de Sadoque, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova, de que o Senhor lhe fez justiça, livrando de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: Não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. Não hoje, porque morreu o filho do rei. Joabe ordenou a um cucita: Vai ter com o rei e anuncia-lhe o que viste. O cucita prostrou-se diante de Joabe e depois saiu correndo. Aquimaás, porém, filho de Sadoque, insistiu: Seja como for, mas deixa-me ir também atrás do cucita. E Joabe: Por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse-lhe Joabe.
Aquimaas foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do Cussita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria e gritou do alto da porta: vejo outro homem que vem correndo sozinho. Também esse traz alguma boa nova. A sentinela continuou: pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaas, filho de Sadoc. O rei é um homem de bem e traz boas notícias. Aquimaas, chegando, disse ao rei: salve, e prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois ajuntou: bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse: tudo vai bem para o jovem Absalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu Aquimaas, no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe: põe-te daqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou o Cussita dizendo: saiba o rei, meu senhor, da boa nova. O Senhor te fez hoje justiça contra todos os que tinham revoltado contra ti. O rei disse a Cussita: tudo vai bem para o jovem Absalão? E o Cussita respondeu: seja como esses jovens inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para te fazer mal. Nesse trecho do capítulo 19 de Samuel, vemos um Davi profundamente humano, pai ferido, rei em crise, mas também homem que se levanta quando advertido com firmeza. Sua dor é legítima, mas ele entende que liderar é também saber superar-se pelo bem dos outros. A atitude de Joabe mostra que, às vezes, precisamos de alguém que nos ajude a retomar o foco quando o sofrimento nos cega. E Davi, mesmo sendo rei, escuta a correção. Além disso, o perdão dado a Simei é um sinal da grandeza espiritual de Davi. Ele não guarda rancor, mesmo tendo sido ofendido em um momento de extrema dor. 2 Samuel, capítulo 19, dos versículos 1 ao 24. Então o rei comoveu-se, subiu ao quarto que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E enquanto ia, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. E foram dizer a Joabe: eis que o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. E a vitória se transformou em luto naquele dia para todo o exército, porque o povo ouvira dizer que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Por isso o exército entrou silenciosamente na cidade. E como faria um exército coberto de vergonha por ter fugido ao combate? Entretanto o rei, cobrindo a cabeça, dizia em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Veio então Joabe à casa do rei e disse-lhe: tu cobres hoje de confusão a face de todos os teus servos que salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu amas os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostram que os teus chefes e teus servos nada valem para ti. Estou vendo que te darias por satisfeito, se Absalão vivesse e nós fôssemos todos mortos. Vamos, sai e dirige aos teus servos palavras de reconforto, pois juro-te por Deus que, se não o fizeres, não ficará contigo esta noite algum homem. E isso seria para ti uma desgraça, maior do que todas que vieram sobre ti desde a juventude. Então levantou-se o rei e foi sentar-se à porta. Foi avisado a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E todo o exército veio apresentar-se a ele. Os israelitas tinham fugido cada qual para sua casa. E todas as tribos se discutiam, dizendo: o rei que nos salvara das mãos de nossos inimigos e da mão dos filisteus, agora teve de fugir da terra diante de Absalão. Ora, Absalão, a quem tínhamos sagrados rei sobre nós, morreu no combate. Por que tardais em fazer voltar o rei? E chegou aos ouvidos do rei o que se dizia em todo Israel. O rei Davi mandou aos sacerdotes Sadaque e Abiatar a seguinte mensagem: eis o que direi aos anciões de Judá: por que sereis vós os últimos a reconduzir o rei para sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Por que sereis vós os últimos a reconduzir o rei? Direis em seguida a Amasa: tu és meu osso e minha carne. Que Deus me trate com todo rigor, se eu não te tornar para sempre o meu general em lugar de Joabe. Todos os homens de Judá sentiram unanimemente o seu coração voltar-se para o rei e mandaram-lhe dizer: volta com todos os teus. O rei voltou,
Chegando ao Jordão, eis que todo Judá tinha corrido a Gálgala para ir-lhe ao encontro e fazê-lo passar o Jordão. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, com seus 15 filhos e os 20 servos, apressou-se a ir ao encontro do rei Davi. Levava consigo 1000 homens de Benjamim, assim como Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos, e correram rumo ao Jordão antes do rei. E dispuseram tudo para fazer passar a família do rei e prestar-lhe todos os serviços que desejasse. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei no momento em que ele ia passar o Jordão, e disse-lhe: que o meu senhor não me impute culpa, nem guarde em meu coração a lembrança do crime que cometeu teu servo no dia em que o rei, meu senhor, deixou Jerusalém. Teu servo reconhece o seu pecado, por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa de José, ao encontro do rei, meu senhor. Abisai, filho de Sárvia, tomou a palavra. Não se deverá antes matar Semei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Que eu tenho convosco, ó filho de Sárvia, respondeu Davi, para que vos comporteis no dia de hoje como meus inimigos? Porventura, um só israelita há de ser morto num dia como o de hoje? Ignora acaso que sou agora rei de Israel? E disse a Semei: não morrerás, e prometeu isso com juramento. Nesse trecho do Evangelho de João, Jesus continua seu discurso após curar um paralítico no sábado. Ele fala sobre sua união com o Pai, a ressurreição, o juízo e as testemunhas que atestam sua missão divina. Jesus revela com firmeza que a fé verdadeira transforma a vida presente e eterna. Quem crê nele e vive sua palavra já passa da morte para a vida. Não é apenas uma promessa futura, mas uma mudança real espiritual desde agora. Ele também anuncia a ressurreição dos mortos, mostrando que nossas escolhas têm peso eterno. Jesus ainda denuncia a falsa religiosidade. Estudar as Escrituras sem deixar-se tocar por elas é inútil se não leva ao encontro pessoal com ele. E a glória humana, o reconhecimento mundano, se torna um obstáculo à fé autêntica. Vamos à leitura. Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos 24 ao 47. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós percrustais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança.
Pois se cresces em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? No trecho que nós vamos ver do Salmo, culmina em uma das orações de arrependimento mais profundas da Bíblia. O salmista entende que a verdadeira reconciliação com Deus não começa no templo, mas no coração. Um espírito contrito e um coração humilhado são os verdadeiros sacrifícios que Deus não rejeita. Após ser perdoado, o fiel não guarda a graça apenas para si, mas deseja ensinar aos outros o caminho de volta a Deus. Isso mostra o dinamismo da conversão. Quem foi tocado pela misericórdia deseja levar outros ao mesmo encontro. A súplica pelo bem de Sião e a reconstrução de Jerusalém mostra que a conversão pessoal transborda para a restauração do povo, da comunidade, da igreja. Salmo 50, dos versículos 14 ao 21. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitareis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. O trecho de Provérbios que nós vamos ver hoje toca em temas morais, sociais e espirituais profundos. Ser justo começa com ouvir a lei de Deus e fugir das más companhias. A desobediência não afeta só o indivíduo, mas também a honra familiar e a relação com Deus, pois até a oração do rebelde se torna abominável. A ganância é denunciada. Quem enriquece explorando os outros acabará transferindo sua riqueza a quem tem misericórdia dos pobres. Uma clara inversão evangélica. Por fim, o texto adverte que a sabedoria não está na riqueza, mas na capacidade de discernimento humilde. O pobre que é sábio, mesmo sem recursos, pode desmascarar a falsa segurança dos ricos. Provérbios, capítulo 28, dos versículos 7 ao 11. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha de seu pai. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para o mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou, e para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.